A mãe fala para o filho: você é o homem da casa. O pai fala para a filha: você é a mulher da casa. Que tipo de consequência isso pode ter no desenvolvimento dessa criança? Pensando no meu óculos aqui, isso vai de alguma forma determinar a maneira pela qual essa criança, esse sujeito vai olhar para o mundo, por qual tipo de fantasia vai olhar para o mundo. E para a psicanálise, né, esse óculos aqui, fantasia edípica, é a forma como eu olho para o mundo, que fantasia governa o meu olhar. Esse vai ser o assunto da aula de hoje, do Édipo do Zero, aula 3. Pessoal, finalmente estamos aqui no livro do Násio. Bom, ele abre então dizendo algumas coisinhas clássicas, já conhecidas, mas é bom passar. Então, que ele vai dizer que o menino está apaixonado pela mãe e quer afastar o pai. A menina, por sua vez, apaixonada pelo pai, quer afastar a mãe. Fala, isso daí é o complexo de Édipo, mas ele fala, isso é pobre, isso é estanque, isso está parado. É preciso pensar o Édipo de uma forma mais em movimento, mais dinâmica e, consequentemente, muito mais útil na clínica. Por isso que ele vai dizer que o Édipo é uma história de sexo e não uma história de ternura. Vai dizer que o Édipo, né, ele diz aqui, né, corpo, desejo, fantasias e prazer. Você tem ali então o desejo sexual. E fala, e é um baita de um despropósito, porque é um desejo sexual próprio de um adulto, vivido na cabecinha e no corpo de uma criança. Então é um tipo de excitação que transborda esse corpo, né? Não dá conta esse corpo. Por isso que vai dizer mais embaixo aqui, né? Ó. Desejo e prazer assustam, pois ela teme como um perigo. Né? O desejo e prazer é temido como um perigo. Que tipo de perigo? O perigo de ver seu corpo desgovernar-se sob o ardor de seus impulsos. O perigo de ver sua cabeça explodir em virtude de não conseguir controlar mentalmente seu desejo. Pensem, por exemplo, aquelas promoções, tipo Magazine Luiza, que o sujeito é colocado na loja, uma loja hipotética que eles criam ali, né, na hora, com todos os produtos, carros, helicóptero, moto, geladeira de 3 portas, TV de 700 polegadas, e fala assim, você tem 1 minuto para encostar no que você quer. Você encosta por adesivo e é seu. E aí você tem 1 minuto, o sujeito sai assim, desesperado para encostar nas coisas. E é engraçado que tropeça, cai, porque vai pegar para cá, quer mais aquilo, não sei aquilo. Sabe? É tanta possibilidade que acaba sendo até um desprazer. É tanto prazer que o prazer transborda e se torna um desprazer. São tantas possibilidades de escolha que fica impossível escolher. Né? Eu brinco em sala de aula como você naquelas pastelarias que tem lá 100 tipos de pastéis. Você não consegue escolher muito tipo, mas esse é tão mais fácil quando você tem 2 tipos de pastéis, né? Carne e queijo, fim. Né? Mas em Mongaguá tinha um japa que ele fazia, né? Pastel, era carne e queijo, então você pediu de carne e queijo, acabou. E em alguns lugares você vai, você tem lá 185 tipos de pastéis, aí você fica e não escolhe, enfim. Então muitas opções, né? Todas as possibilidades, acaba sendo um desprazer. E ele vai dizer assim, além disso, tem o outro perigo que é ser punido pela lei do interdito do incesto. Né? Que lei é essa? Por exemplo, tomar dos pais como parceiros sexuais. Esse é o clássico que todo mundo conhece. Então ele fala, a crise edipiana é um insuportável conflito entre prazer erótico e o medo entre a exaltação de desejar e o medo de se consumir nas chamas do desejo. Certo? E vai dizer, depois que isso acontece, né, assim a criança reage, sem transigir, e depois diz, dividida entre alegria e angústia, a alegria do desejo e dessa busca e das possibilidades, também a angústia do que excede, transborda. E o medo da castração, da lei, não tem outra saída senão esquecer tudo e apagar tudo. Igual aconteceu na história do Édipo, quando ele descobre sobre Jocasta e sobre o Laio, e ele vai lá e fura os olhos. Então ele esquece, ele recalca. É a forma neurótica de lidar com a sua lembrança. Lembrando que o Freud dizia, né? As histéricas sofrem sobretudo de reminiscências. Ou seja, os neuróticos sofrem de lembranças. Lembranças que não podem lembrar. E vai dizer isso e aí traz assim, né? Ó, a criança edipiana, seja menino ou menina, recalca vigorosamente fantasias e angústia, para de tomar seus parentes por parceiros sexuais e torna-se com isso disponível para conquistar novos e legítimos objetos de desejo. Aqui acho que cabe uma ideia do Lévi-Strauss,
que ele vai dizer que as interdições possibilitam as circulações, em que ele vai dizer o seguinte: inicialmente a mãe é tudo para o filho, todas as figuras estão nela, né? Ela é o outro absoluto, é o mundo, é a mulher, é a mãe, é a criadora, é a santa, é a amiga, blá 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 blá. E enquanto ela é tudo isso, o filho fica preso nessa fascinação, à la Norman Bates. E quando você fala da castração, a castração é uma espécie de interdição, que diz assim, ó, essa figura aqui, que é a mãe, está interditada para você, ela não pode ser mais sua mulher. Quando isso acontece, não pode mais ser sua mulher, a criança edipiana, que está dizendo, vai ter que buscar fora do clã uma mulher para ele. Então é interessante, e aí ele vai dizer, né, que inconscientemente ainda você tem lá os resquícios dessa mãe como mulher, inclusive. Mas a interdição faz essa operação que obriga com que ele vá buscar algo fora. Se isso não acontece, não vai buscar nada fora. Por isso que eu abri o vídeo fazendo aquela fala de pais, né, que colocam os filhos nesse lugar. No lugar de ser o homem da casa, a mulher da casa e todas as coisas que podem de alguma forma levar a essas fantasias ou intensificar essas fantasias. A gente já fez alguns trabalhos, você pode procurar, inclusive na família de vocês, não precisa nem procurar muito longe não. Mas crianças que são colocadas nesse lugar, por um lado é prazeroso para ela, porque assim, estou no lugar de um adulto, né? Estou no lugar de eleição, por outro lado é insustentável. Quantas e quantas e quantas e quantas, e eu poderia ficar falando até amanhã quantas vezes, na clínica infantil, quando você vai fazer entrevista com os pais, você escuta que o filho ou filha está nesse lugar. E os pais dizem assim, mas ele que quer vir para minha cama, ela quer vir para minha cama, ele não lida com o divórcio, ela não lida com o divórcio. E você vai escutando, você vê que tem uma fala ali que mantém a criança nesse lugar. E a criança, por um lado, ela quer ficar ali, porque de alguma forma é uma eleição, como eu falei, é prazeroso, mas tem um preço. Ficar preso nesse lugar de fascinação. Isso tem consequências. Por exemplo, uma das coisas que eu vejo muito na clínica é essa impossibilidade de um relacionamento fora dar certo. Afinal, não teve interdição. Então não tem circulação. Pensa nisso aí. É claro que você pode olhar e falar assim, não concordo, nem sempre é assim. A minha casa é assim, mas não funciona assim. Tá, né? Estou falando em linhas gerais, mais uma forma de você pensar. Você pode até pensar naqueles casais que se chamam de pai e de mãe, né? Coisa bem... Né, pai? É, mãe. Pensa nisso só. Então, caminhando aqui, ele vai dizer, então você tem essa situação e vai dizer assim, então você tem esse primeiro abalo. Ele fala, o segundo abalo edipiano vai acontecer na puberdade, adolescência. E ele vai dizer assim, assim como já fizeram aos 4 anos, o jovem adolescente deverá ajustar o ardor de seus impulsos ao seu novo corpo em plena metamorfose da puberdade e às novas solicitações sociais. Ou seja, na adolescência vem tudo de novo isso. Só que agora ele coloca assim, ó, o jovem não sabe mais refrear seus impulsos como fizera no fim de seu Édipo. Ao contrário, atiça seu desejo tornando-se inibido e tímido. É interessante isso, porque quando criança não tem corpo para isso, na puberdade tem corpo para isso. Mas aí vem aquela coisa assim, o que fazer desse desejo? Agora eu posso fazer alguma coisa desse desejo. E não é raro de acontecer do adolescente ficar tímido e fechado, como uma forma de não conseguir lidar com a sexualidade. A sexualidade sempre é complicada de se lidar, sempre é traumática, pensando no Freud. E na clínica com adolescentes, na clínica com adultos também, escutando a questão da adolescência, é muito claro, né, o efeito que tem o reaparecimento da sexualidade, né, ressurgimento dos conflitos edípicos na adolescência, em um lugar assim de fechamento, de muita angústia, que leva muitas vezes, né? Então, um trabalho muito legal que o pessoal fez lá na faculdade, sob minha orientação, sobre os cuttings, pensando por esse viés edípico, não só de cortar para me sentir vivo, que eu acho que é um clichê um pouco interessante, mas nem sempre se trata disso. Se trata também de não saber o que fazer com esse corpo, né? Não saber o que fazer com essa excitação que transborda, né? E muitas vezes é preferível se fixar numa... vou tentar zerificar meu desejo para não ter que me ver com isso, mas está lá, né? E ele vai dizer, tem um terceiro momento que vai dizer assim, mais tarde na vida adulta, por ocasião do conflito afetivo, novas erupções poderão se dar sob a forma de sofrimentos neuróticos. Aí vai aparecer a fobia, a histeria e a obsessão, a neurose obsessiva.
Ele fala, enfim, não esqueçamos que a outra reativação do Édipo pode se desenvolver experimentalmente, dessa vez na cena analítica central da neurose de transferência. Ou seja, ele está dizendo o Édipo em 4 momentos. Na infância, né, na adolescência, no redespertar, na fase adulta e também na análise. Na análise com o analista, o Édipo vai ser reativado. Ou seja, aquele óculosinhos aqui, ó, vai ser colocado, né, e assim que o paciente, o analisando, vai trazer as suas questões e vai olhar para o seu analista, por essa via aqui. E, obviamente, se o analista é psicanalista, né, óbvio, ele está usando também um óculos desse e também se tivesse um aparelhinho de escuta, também escrito isso aqui, a fantasia edípica, e está escutando por essa via aqui, certo? Aí, caminhando, ele vai dizer... que ele vai dizer assim, ó, porém... O Édipo não é apenas uma crise sexual de crescimento, é também a fantasia que essa crise molda no inconsciente infantil. A fantasia, ó, aqui, ó, que essa crise molda no inconsciente infantil. E aí coloca, com efeito a experiência vivida do terremoto edipiano fica registrada no inconsciente da criança e perdura até o fim da vida, como uma fantasia que definirá a identidade sexual do sujeito, determinará diversos traços de sua personalidade e fixará sua aptidão a gerir os conflitos afetivos. Ou seja, tudo para o sujeito vai passar por aqui. É assim que eu olho para o mundo. E é assim que, né, o outro tem outro óculos, o outro tem outro óculos, o outro tem outro óculos. Então é sempre esse óculos aqui, vocês viram? A fantasia edípica. Certo? E ele vai dizer assim também, né? Ó, da mesma forma que você tem isso por parte do analisando, ele diz, ó, uma vez que o conjunto... Na página 13, para ver como tem o lado do analista aqui. Uma vez que o conjunto dos sentimentos que a criança experimenta durante essa experiência sexual que chamamos de complexo de Édipo, é para nós psicanalistas o modelo que utilizamos para pensar o adulto que somos, certo? Aí, para dar um exemplo sobre isso, ele vai trazer um caso, ele vai dizer assim, ó, para os psicanalistas que somos, o Édipo permanece, antes de tudo, uma fantasia. Devo dizer até uma dupla fantasia. É a fantasia infantil agindo no inconsciente do paciente, duplicada pela mesma fantasia reconstruída dessa vez pelo profissional. Como a gente falou agora, a 4ª situação da montagem edípica. E aí dá um exemplo aqui, ó. Quando, por exemplo, escuto Sara, uma anoréxica grávida de 26 anos, vejo mentalmente a criancinha que ela era e imagino... Então, eu olho para Sara e imagino... com a meu olhar edípico, né? E imagino dividida entre o desejo de ser um menino com o corpo reto como o do seu irmão, filho predileto do pai, e o desejo de ser a mulher amada pelo pai. Ora, olha que interessante isso, é ao me dirigir a essa menina de 4 anos, presente em Sara, que posso ter uma chance de influenciar o curso de sua anorexia. Quando, durante uma sessão, surgir uma interpretação, é a Sara, minha paciente, que a escuta, mas é a pequena Sara que a recebe. Qual pequena Sara? Olha que legal que o Nausio fala. A menininha de piano que eu, analista, fantasio e me escuta. Me escuta o meu olhar aqui de óculos. Que suponho atuante no inconsciente de Sara adulta. Ele fala, mas que prova, né? Eu posso ter de que estou correto? Ele fala, por 2 questões. Minhas intervenções verificam-se pertinentes, isto é, são validadas a posteriori pelo próprio paciente. Então, ou seja, dá resultado olhar dessa maneira. Segundo ponto que ele coloca é o seguinte, que é um tipo de escuta extremamente flexível e maleável. Concordo com isso totalmente. Por mais que a gente fale de Édipo, por isso quando você toma o Édipo, aquela coisa estanque, quer casar com a mãe e matar o pai, não, né? Isso aí é preguiça de pensar. Se você olha só por essa via, fica uma coisa muito pobre. O que o Nausio está dizendo assim, essa escuta de ficar nessa dificuldade de colocar os limites entre o prazer e o desprazer, que é uma coisa que transborda, e a culpa, né, a ameaça de punição, ele fala, é por essa via que o sujeito passa, isso é extremamente flexível e amplo, né? É por isso que nós, na psicanálise, não estamos tão preocupados com classificar em transtorno tal, transtorno tal, transtorno tal, né? Não desmerecendo as áreas que pensam dessa forma, eu escuto essas áreas também,
respeito outras abordagens, né? Mas o que eu trago talvez de diferente com relação às outras abordagens é essa escuta que passa por essa via das fantasias. E lembrando, todos nós temos um óculos de fantasia, é assim que olhamos para o mundo, é assim que olhamos para os novos eventos, é assim que escolhemos nossos amores, é assim que nos relacionamos nas amizades, no grupo de trabalho com nossos analistas. Então, meio que o analista, a função dele é escutar e conseguir na escuta desvendar, né, a estrutura da fantasia com a qual o paciente olha para o mundo. Tá bom? Bons estudos e até a próxima aula.